Eu quero ensinar um pouquinho. Vou aproveitar este tempo. Hoje, na verdade, até era para ser um irmão nosso de estar aqui a fazer uma exortação, mas ele não pôde e pediu para ser numa outra altura para ele se preparar melhor. Vou aproveitar este tempo para exortar-vos na área financeira, que eu acho que é muito importante. Volta ou não volta, é importante nós edificarmos a nossa fé na área financeira, porque a área financeira é uma área igual a como qualquer outra área da nossa vida. E Deus fala sobre o assunto. E Deus quer nos abençoar. Deus quer que a área financeira, estás a beber a minha água, a área financeira seja saudável. Amém? Então, Marcos 4, versículo 26, agora ficas de castigo, vais ler tu, versículo 26. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Então digam lá todos assim: o reino de Deus é assim como um homem lançasse semente à terra. Espera lá que o meu Marcos fugiu. Marcos 4, 26. E agora presta atenção, versículo 27. E dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Há aqui alguém na sala que consegue entender o mistério da semente? Ninguém consegue. Não há como. É fantástico, é um milagre. Então é o que aqui está a dizer, a pessoa não entende. E agora veja o versículo 28. Porque a terra por si mesma frutifica. A terra dá força à semente. Mas nós sabemos que nem todas as terras são férteis. E é aqui que eu quero falar um pouco sobre este assunto que é muito importante. Primeira coisa que eu aprendi desde muito tempo, até devido aos meus avós maternos, eles eram agricultores, e os tempos mais difíceis que eles viviam eram o mês de abril, o mês de maio, porque era quando terminava e se iniciava um ciclo na agricultura. Pelo menos foi assim que eles me contaram a história. E porquê? Porque era um tempo em que eles tinham que guardar semente e tudo o que era para consumir já estava no fim. Então havia uma grande dificuldade. Os meus avós tinham 12 filhos e havia uma grande dificuldade em dar de comer aquele pessoal todo. Eles viviam da agricultura. E nesse mês, no mês em que já estava tudo terminado, tudo o que era para ser consumido já estava consumido, era um mês difícil de muita necessidade lá em casa, fome. A minha mãe conta que passava literalmente fome. Ela conta-me também, eu nunca vi isso, graças a Deus, comigo nem com a minha família, mas ela conta que a sardinha, por exemplo, era dividida por 3. O carapau. Então eram tempos, provavelmente, não os vivi, mas difíceis. Agora imagina um pai de família, com 12 filhos em casa, toda a gente a chorar com fome, a querer comer, e a minha avó conta que muitas vezes o marido dela tinha a tendência, tinha a tentação de ir mexer na semente que estava posta de parte, para dar de comer aos filhos. E a minha avó dizia assim: não faças isso, porque senão a próxima colheita vai ser menor. Então eu aprendi muito cedo também, na área financeira também, e não só, em todas as áreas, porque tudo no reino de Deus é à semelhança do agricultor, tem este princípio da semente. Que tudo o que nós produzimos não é para nós consumirmos tudo. Então nós não devemos comer a nossa semente. Porque se nós comemos a nossa semente, as próximas colheitas vão ser mais fracas. Se nós comemos parte da semente, fica mais fraca porque fica com menos semente para semear. Até esse é um princípio espiritual muito importante. O outro princípio que eu quero aqui agora gastar algum tempo com vocês, que é muito importante, é o seguinte:
a generosidade é uma atitude, é uma semente também. A Bíblia diz assim: não erreis, tudo o que o homem semear, vocês vão colher. E a generosidade, seja ela de que forma for, seja em dinheiro, seja em ações, seja em outro tipo de bens, a generosidade, aos olhos de Deus, biblicamente, é um princípio espiritual. E os princípios espirituais têm que ser lidados de maneira espiritual. Porque se nós lidamos de maneira de qualquer jeito, como eu às vezes costumo dizer, nós estamos a desvalorizar aquilo que Deus valoriza, aquilo que é espiritual. Então, nós vamos ver hoje pela Bíblia que a prática da generosidade é uma semente. E nós não podemos semear generosidade de qualquer maneira. Uma coisa é eu ter bens e dinheiro a fundo perdido. Quem é que já ouviu este termo de fundo perdido? O que é fundo perdido? É dinheiro, coisas que você tem, que você vai doar, mas aquilo é assim, é fundo perdido. Daí podemos ajudar, por exemplo, nações como Moçambique, porque, por exemplo, quando nós vamos doar para uma catástrofe que aconteceu em qualquer parte do mundo, e fazemos isso a fundo perdido, assim como as nações também têm reservas de fundo perdido para esse tipo de casos, aquilo é isso mesmo, a própria expressão está bem dita. Aquilo é, olha, vamos ajudar e eu não estou à espera de nada. Aquilo é para dar. É fundo perdido. E muitas vezes, infelizmente, neste mundo terrível, muitas vezes nós estamos a dar dinheiro para instituições, ajudar pessoas e etc, etc, e muitas vezes esse dinheiro nunca lá chega. Essa ajuda nunca lá chega. Então, aquilo é desprezado. Foi qualquer coisa que foi feita mal. Alguém ganhou com a desgraça de outros. Que é o que acontece muitas vezes. Veja o que aconteceu com os incêndios aí. Ainda andam pessoas à procura de receber dinheiro de indenizações dos incêndios. Até aí esses donativos todos que fizeram de concertos. Onde é que anda esse dinheiro? Então foi tudo perdido. Ninguém valorizou, não deram valor, digamos assim, àquela generosidade, àquela semente. Mas quando Deus fala de dízimo, de ofertas e de sementes, seja o que for, isso tem que ter valor, aquilo tem que ter um propósito espiritual. Uma coisa é eu ter dinheiro a fundo perdido. Outra coisa é quando eu dou, quando eu sou quando eu sou generoso, não a fundo perdido, mas assim, a semente que eu semei tem que dar fruto. Por exemplo, temos ali o nosso irmão João, não é? Tem uma horta, daí ele não tem. Ele não vai andar a brincar, aquilo não, é assim, o homem já tem mais que fazer. E ainda vai andar ali a trabalhar na horta e mete sementes ali e diz, olha, se isto der, se não der, paciência. Ah, não, ele está à espera que dê. E ai que não dê. Não é? Você fica aborrecido e vai fazer qualquer... Mas dá sempre. É ou não é verdade? Então as pessoas não andam aqui por desporto. E a generosidade espiritual não pode ser por desporto. Porque aquilo que semeamos, temos de estar na expectativa de que aquela semente dê fruto. Ela tem que dar fruto. E agora a grande questão é o seguinte: ela vai dar fruto porque a semente tem potencial para dar fruto, mas ela sem terra não dá fruto. Só que a terra nem toda é boa. E a grande questão é que se coloca aqui nesta sala a todos nós e a mim também, é o seguinte: aonde é que nós estamos a praticar, em que terra estamos nós a semear? Porque há terras que rejeitam sementes. Há terras que rejeitam sementes. E o oposto também se podia dizer: há sementes que rejeitam a terra. Porquê? Porque não, se ela cair numa terra de rochas, há ali uma rejeição. Ela não vai fixar, ela não vai dar fruto. E agora, dito isto, eu quero dizer o seguinte a vocês todos. Paulo
nos ensina nas suas cartas exatamente este princípio. Quando ele fala acerca da administração das finanças das igrejas, da maneira como as pessoas dão e da maneira como as igrejas tratam as sementes que as pessoas dão, ele é cuidadoso nisso. Ele está a dizer exatamente, por outras palavras, já vamos ler, o que eu estou a dizer aqui. A sua semente que você dá aqui nesta igreja, o seu dinheiro que você dá nesta igreja, ele não pode ser rejeitado por esta igreja. Esta terra, esta igreja, não pode rejeitar essa semente. Mas o que é isso? O que é que eu quero dizer com rejeição? Alguém vai dizer assim: pastor, então toda a gente aceita dinheiro. Não, não é isso. É que eu tenho que dar valor à tua semente. Esta igreja tem que dar valor à semente de todos. E o que é dar valor à semente de todos? É que vocês sejam compensados com aquilo que é espiritual na vossa vida. Vocês têm que ser compensados com o espiritual na vossa vida. Porque ela tem que dar fruto. Vamos ler, se calhar é melhor nós lermos, que alguns já estão assim, não sei o que é que o pastor quer dizer com isto. Já vou entrar mais pormenores. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8, eu vou pedir à Célia para ler desde o versículo 1. Paulo, ela vai usar aqui o azul. Vais fazer assim, começa logo desde o versículo 1 e vai andando, depois se eu interromper. Mas vamos ler com calma, porque tem aqui muita riqueza este texto. 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedónia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Agora veja, pedindo-vos com muitos rogos. Por exemplo, quando você vai semear generosidade a uma pessoa, você não pode semear aonde a sua semente, a sua generosidade não é celebrada, não é agradecida, não é recebida. Eu pergunto aqui, já alguma vez você foi ajudar alguém e a pessoa nem sequer um obrigado lhe diz assim, e até parece que às vezes você até parece estar a querer impor a sua ajuda e a pessoa não compensa com gratidão e despreza aquilo que você fez. Quem é que já aconteceu isso consigo? Já aconteceu? Então, se você continuar a semear em terra desse tipo, você está a deitar a semente fora, porque ela não vai dar fruto. É fundo perdido. É o que Paulo está aqui a dizer. Diz que está a falar da ajuda, da abundância que há, da generosidade que há nas igrejas, e que tanto de um lado de quem dá e quem recebe, há gozo, há alegria, há amor, há reciprocidade. Os irmãos estão-me a entender? É isso, entenderam, ainda bem. Continua. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Agora veja a expressão, a si mesmo se deram. Quando eu estou a dar, eu tenho, por exemplo, irmão João, desculpe lá de dar este exemplo, tá bem? Não me leva a mal. E o que eu vou dizer não é para dizer que você é melhor que os outros, nada disso. Mas, por exemplo, eu conheço este irmão João no tempo em que eu estive numa igreja em Lisboa. Conhecemos lá, lembra-se. E nessa igreja,
eu vim a saber que este homem queria dar peixe e ninguém estava a aceitar o peixe que o homem queria dar. Pois. Eu falei da Igreja de Lisboa, que é para não dizer mais perto. Sim, sim. Pronto. Exato. Agora veja aqui qual é o problema disto, irmão João. Eu vou aproveitar, ainda bem que você está aqui a falar, para que não pensam que eu estou a inventar coisas. Veja o seguinte, qual é o problema numa situação destas? É que o homem, aquilo que deu, não só não é abençoado, como também quem não quer receber também não é abençoado. E isto é das maiores estupidezes que eu nem sei o que é dizer. E quando eu soube, desculpa. Quando eu soube que o homem andava lá quase a clamar para alguém aceitar o peixe, eu fui ter com ele, não é? E lá fui muito mansinho a ver, deixa-me lá ver como é que o homem está, podia estar bravo e com razão. Com pessoas a necessitarem e as pessoas não aceitarem. Isto é uma tristeza daquilo que eu não sei o que é que é dizer mais a isto. E eu fui lá ter com o homem e disse assim, ouça, eu vou buscar o peixe. E o mais engraçado é que de repente surgiram pessoas que deram arcas frigoríficas, deram não sei o quê, de repente toda a gente começou a se mover. Lá está esta reciprocidade, este amor, esta coisa que as pessoas se unem e eles se ajudam uns aos outros. É assim que a semente dá fruto. É assim que a semente dá fruto. E eu fui buscar, arranjamos as arcas até os dias 2. Eu vou lá buscar o peixe, não é? Quando você dá, eu não é? Porque eu não posso desprezar a bondade daquele homem. Eu não posso desprezar a generosidade dele, a semente dele. Assim, quando vocês também trazem dinheiro para esta igreja não pode desprezar o teu dinheiro. Porque eu tenho que zelar por esta igreja, tenho que zelar pelo dinheiro, tenho que prestar contas do dinheiro que vocês me dão e por aí fora e por diante. É isso que nós precisamos de ter isto em noção. Porque quando você vai para uma igreja e aquilo é tudo uma grande arrabaldaria e as pessoas não prestam contas e não zelam pelas bem e pelas pessoas, o que é zelar? É zelar por todos. Vocês se calhar podem, não sei se acreditam ou não no que eu vou dizer, mas eu preocupo-me com vocês. Eu oro por vocês. Eu sofro as vossas dificuldades. Porque eu quero ver vocês bem. E mais, eu luto durante a semana e estudo de maneira que eu chegue aqui este domingo, posso não falar bem português, mas dou o meu máximo. Dou o meu máximo para vocês serem abençoados espiritualmente. Para que as coisas espirituais venham sobre a vossa vida também. Porque o que a Bíblia diz, já vamos ver daqui a bocado, que aquele que é abençoado espiritualmente, então também deve partilhar do que é material com aquele que é abençoado espiritualmente. Então a semente não é fundo perdido. A semente vai sempre produzir algo. Ela tem que produzir algo, porque se ela não está a produzir nada, alguma coisa está errada. Ou é o que semeia pode estar numa atitude errada, ou então o que colhe também, o que recebe essa semente. A terra pode estar a rejeitá-la. E isto é muito importante entendermos este princípio, e é isto que Paulo fala aqui nas igrejas. Continua. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acaba esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavra, e em ciência, e em toda a diligência, e na vossa caridade para conosco, assim também abundeis nesta graça. Não digo isto como quem manda, mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade do vosso amor. Lá está, o amor tem que ser sincero. Não pode haver esquemas, não pode haver... Você está a ver porque é que eu quero saber o que é que aquela senhora precisa? Porque eu sou assim um miudinho, mas eu já vi muita coisa na minha vida. Só para você ter uma ideia, uma vez
organizaram uma coisa para ajudar um país em África. Mandaram um navio para lá cheio de coisas. Você sabe o que aconteceu? Aquilo chegou a tudo menos às pessoas que era para ser. E aquilo serviu, sabe para quê? Para aqueles que estavam a ajudar ganhar mais dinheiro com propaganda e fotografias, a dizer, para mostrar lá no país de onde eles vêm, olha como nós estamos a dar, mas eles não estão a dar nada. Aquilo depois vai parar à mão dos generais que andam a vender aquilo depois para ganhar dinheiro em cima daquilo que era para dar aos pobres. E eu vi, não me contaram, eu vi com estes olhos. Não sei se a terra vai comê-los ou não, mas eu vi. Eu vi. E por isso, porque eu sei de muita coisa, eu sou cuidadoso nisso. Eu não ando a ajudar de qualquer maneira. Eu não posso ajudar de qualquer maneira, a não ser que eu decida que uma parte do meu dinheiro e dos meus bens é fundo perdido. Também posso fazer isso. É fundo perdido, olha. Mas quando eu olho para o lado espiritual, eu não brinco com as coisas espirituais. Por exemplo, o Abrão, temos falado tanto aqui do Abrão. O Abrão deu o dízimo dele a alguma pessoa de qualquer maneira? Não, ele é esperto. A quem é que ele deu o dízimo? A Melquisedeque. Não foi ao Zezinho da esquina. Foi ao Melquisedeque. E ainda por cima esse, sabemos nós, porque estudamos isto recentemente, era o próprio Jesus Cristo. E ele fez um pacto com o Abrão e Abraão honrou Melquisedeque, dando-lhe o dízimo de tudo. E aquela semente gerou o quê? Gerou matéria espiritual, bênçãos espirituais sobre a nossa vida, sobre a vida daquele homem e sobre a vida de todos nós, porque nós somos fruto da fé daquele homem. Por isso é que eu sou um defensor do dízimo. Enquanto as pessoas olham para o dízimo como uma coisinha, aquilo é da lei, é disto, é que andam a discutir o dízimo. Eu não, eu olho para o dízimo como algo espiritual. É algo que vem do coração de Deus para o homem, para abençoar o homem. Deus quer abençoar-nos a nós todos. Aleluia! Então, para mim é importante eu entender que a minha semente ela tem que gerar coisas boas, espirituais, fruto na minha vida. Nenhum agricultor lança semente a fundo perdido. Até aqueles que têm as hortas por desporto não andam lá por desporto, eles querem ver aquilo a funcionar. Aleluia. Continua. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisto dou o meu parecer, pois isto vos convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só a praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Isto também é importante. Nós não podemos dar o que não temos. A generosidade tem que ser esperta. Não podemos nos endividar para estar a dar aos outros. A gente só pode dar o que temos. Continua. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para igualdade. Que neste tempo presente a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito. Ok. Então, irmãos, eu vou deixar aqui algum trabalho para casa. Se você continuar a ler o resto do capítulo 8 e depois o 9 a seguir, você entende isto que ele acabou aqui de falar, que a Célia acabou de ler aqui do versículo 14 e 15. Que é, a semente faz um ciclo. Eu dou e ela, ao dar, aquilo vai-me abençoar. Abençoa quem recebe e abençoa-me a mim também. Ela tem que fazer este ciclo. Todos são abençoados. Todos são abençoados. E é daí que eu estou a criar este espírito na igreja aqui, da igreja Lighthouse, que é assim. Sempre que a igreja tem e pode, porque lá está, se eu não pode, eu não posso fazer o que não posso. Mas sempre que a igreja tem e pode, e se houver famílias aqui
da igreja, que primeiro são os domésticos, precisam de apoio, então nós estamos aqui para apoiar, para ajudar. Aleluia. Esse é o princípio espiritual. Veja aí, para terminar esta exortação, em 1 Coríntios 9, as páginas mais atrás. 1 Coríntios 9. Versículo 11 diz assim. Podes ler também, se faz favor. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito de que de vós recolhamos as carnais? Pronto. Então, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se formos a Romanos 15, versículo 25, diz assim: Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedónia e a Acaia, fazendo uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. E isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Então o que é que está a acontecer? Que o que ele está a querer dizer nestas duas passagens que acabamos de ver é o seguinte: a igreja gentia, digamos assim, da Macedónia, fora de Jerusalém, foram abençoados com as riquezas espirituais do ensino do Evangelho. E eles, para compensar, sabendo que havia pessoas com necessidade em Jerusalém, para compensar, eles levantavam coletas para os ajudar. Então, uma mão ajuda a outra, e ambos são abençoados, porque o que está aqui em causa é a situação espiritual na vida de todos. Se esta igreja tem sido, de facto, uma bênção para a sua vida espiritual, se você diz assim: este último ano tenho sido desafiado por Deus, tenho ouvido coisas que eu não pensava que era assim, Deus me tem abençoado tanto nesta igreja. Se você sente isso, é justo também que uma forma de recompensar essa bênção espiritual na tua vida, também partilhar o que é os bens materiais. E o que é que acontece? Ambos são ajudados, toda a gente é ajudada, toda a gente é abençoada. Porquê? Porque esse é o fruto. O que é o fruto para nós todos? É que a parte espiritual, aquilo que é espiritual, ela inunda a nossa vida e abençoa a nossa vida. Essa é a vontade de Deus para nós. Amém, irmãos? Semente não é fundo perdido. Semente é para dar resultado, é para dar fruto para toda a gente. Posso ouvir um amém? E a semente, à parte daquilo que reproduzimos, não é para ser comido, é para ser semeado. É para ser semeado. Glória a Deus. Deixa-me orar por vocês. Pai, no nome de Jesus Cristo, quero agradecer pela tua palavra, Senhor, e te peço a tua graça sobre a vida de toda esta igreja. E, Senhor, eu te quero agradecer de todo o meu coração por toda a generosidade que tem sido praticada nesta casa. Senhor, é de coração mesmo, porque não é de boca só. Todos são generosos, todos têm sido pessoas absolutamente fantásticas na maneira como elas contribuem. E eu só te peço a ti, Senhor, que tu me dês sabedoria, para que eu possa partilhar sempre tudo o que é bens espirituais sobre a vida deste povo, Senhor. Que tu te uses de mim, da minha vida, Senhor, para abençoar cada pessoa aqui, Senhor. Que eu valorize tudo o que estes irmãos fazem, Senhor. Livra-me da tentação de nunca de eu menosprezar, seja o que for, seja que semente for, mas que eu possa valorizar o trabalho de todos e estar grato por todos, em o nome de Jesus Cristo. Este é o meu desejo, Senhor, livra-me de toda a tentação do mal e abençoa esta casa. E todos digam comigo, amém e amém. Vamos então preparar a nossa